Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Ativem as notificações, curta aqui esse vídeo se você gostou e roda a vinheta. Pois é, gente. Eu falo pra caramba, assim. Então eu disse que iria abrir mais espaço pra pergunta do que pra eu falar, mas acabou que eu falei, e eu acho importante a gente, e como eu disse, eu acho a parte mais importante é justamente a de responder as perguntas, né? Então ainda bem que deu pra reiniciar a live, para a gente não perder o, essa parte que, na minha opinião, é a mais importante, que é a parte que vocês perguntam, participam fazendo perguntas e fiquem à vontade para perguntar. E eu vou ficar à vontade para dizer que eu não sei nos momentos que eu efetivamente não souber. Está Mas perguntando você sobre tinha. o curso. O pessoal Aham. perguntou aqui, acho que foi a Mari. Eu fiz o curso de fotobiomodulação na dor aguda e crônica. Foi com o Marcelo, com a Nathalie Cordeiro e o Dr. Razin. Ambos incríveis, uma didática ótima. É. Não, você deve lembrar que na sala não devia ter 15 pessoas, assim. A gente É. nunca faz cursos para muita gente. É, esses dias uma das discípulas, né, para usar a palavra que você usa, entrou em contato comigo. Aí disse assim: Ah, professor, não sei se você lembra de mim. Aí eu, claro que eu me lembro de você. Você foi da turma de 2017. Você assistiu o curso em tal local. Então, isso porque eu sou péssimo de memória, mas justamente eu faço questão de todo mundo com quem eu tenho contato, com quem participa dos nossos cursos, seja tratado como um ser humano, não como um número. E então a gente faz pouquíssimos cursos, justamente porque gente, tudo que eu faço eu prefiro fazer com um nível de excelência, assim. Eu classifico as coisas como boas, muito boas, ótimas, excelentes e perfeitas. Eu nunca consegui fazer nada perfeito, mas eu também tento não fazer nada abaixo de ótimo. Então os cursos eles são feitos para que mudem as vidas das pessoas, justamente por isso que eles são poucos e as turmas são pequenas. Então eu faço um curso uma vez por ano. Às vezes já houve anos que eu fiz duas vezes. Agora em 2020 a gente teve uma honra incrível. Foi a primeira vez que um curso o Hospital das Clínicas ofertou um curso utilizando a ciência que a gente criou. Então foi melhor do que eu fazer um curso sobre a ciência que a gente pesquisa, que a gente desenvolve. Era o maior hospital da América Latina que estava ofertando um curso sobre o que a gente faz. Então acho que essa foi também uma das grandes honras da minha vida. Incrível. E por conta da pandemia, o curso foi adiado para o segundo semestre. O que eu recomendo, já que está nesse momento de incerteza, não tem nenhum curso, como é que se diz, que está com data prevista. Mas vai ter esse curso do HC. Vou dar um puta spoiler aqui. Antes da pandemia, a gente já estava acertando para ter a primeira especialização do mundo em remédios digitais, que ia ser dada pelo HC, com diploma certificado do MEC. A gente estava em contato com a UNAR, que é uma universidade de Araras, para fazer um curso EAD de remédios digitais, de tergoterapia, de fotobiomodulação. Tudo isso, o conteúdo do curso já foi enviado para eles, então vai acontecer. E além disso, a gente vai ter uma série de cursos online. A gente vai fortalecer muito essa área de cursos e diversificar muito. Então, assim, você viu o curso para dor, mas a gente, além do curso para dor, a gente vai ter, por exemplo, cursos voltados à área de neuro, para a área de cicatrização de feridas. Então, a gente vai crescer horizontalmente e crescer verticalmente. Horizontalmente no sentido de ter várias aplicações diferentes. Verticalmente no sentido de ter vários níveis. Uma coisa que eu vejo acontecendo muito e que me deixa um pouco apreensivo
Eu vejo um monte de gente dando curso de fotobiomodulação, de laser terapia, assim, e eu tenho um sério receio de que tenha muita bobagem sendo dita nisso tudo. E então, o, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai ter o curso, além do introdutório, que é algo que muita gente fala, dá mais níveis, né? Então, o curso intermediário, um curso avançado e depois um curso de formação de formadores, justamente para aumentar a qualidade desses cursos, né? Ou seja, quem vai formar a gente pretende formar as pessoas que vão dar esses cursos, né? Justamente para tentar subir, aumentar esse nível, não só no Brasil, mas no mundo todo. A gente também, ao longo de 2020, 2021, a gente vai entrar no mercado internacional e vai entrar via ensaios clínicos, né? A gente já tem a nossa patente, ela já é válida em 144 países e então a gente vai começar a dar formação em inglês também. Então, para falar de cursos, o resumo da ópera me sigam e sigam a Bright o, no Instagram para que vocês consigam saber em primeira mão. Uma outra coisa que eu quero fazer é eu estou muito preocupado com a situação de Horizonte, que é a cidade onde meus pais moram. Eu acho que a pandemia vai ser terrível lá. E então eu pretendo fazer um curso nos próximos dias, próximas semanas, e 100% do dinheiro arrecadado vai ser convertido em cestas básicas e materiais de limpeza para as comunidades carentes de lá. Então eu ainda vou ver qual plataforma vai ser feito, talvez faça até aqui pelo Instagram mesmo, eu não sei como viabilizar isso, mas a ideia é que seja um preço simbólico para que esse dinheiro seja convertido. Então, assim, fiquem ligados que nas próximas semanas, próximos dias, aí eu vou anunciar esse curso, como é que vai ser feito. O Rafael está se candidatando a me ajudar a viabilizar isso. Com certeza, acabei, vou te contar. acabei A de gente pode fazer pelo escrevê-lo, Hotmart. Hotmart é tranquilo, pode ser. mas então, nos próximos dias, próximas semanas, eu pretendo dar um curso e esse curso, para ser mais abrangente, eu pretendo falar sobre o que é vida do ponto de vista científico, falar sobre os tratamentos baseados em energia e especificamente sobre como utilizar a luz para os tratamentos de Covid-19. São, eu acho que 3 temas que são mais abrangentes, né? Então, mesmo quem não pretenda trabalhar na área pode curtir, assistir, e eu vou falar numa linguagem é, coloquial, como é que eu estou falando aqui. Não vou falar num nível cientifiquez, não vou dar surra de matemática em ninguém. Então justamente para ser mais aberto e ser mais legal para muita gente. Perfeito. As outras perguntas que tinham feito, né? Fotobiomodulação além do curso, né? Fotobiomodulação na área de neuro, né? Para tratamentos como depressão, Alzheimer. O principal pesquisador dessa área também foi meu orientador, o Michael Hamblin. Ele começou a estudar fotobiomodulação no cérebro há, há já uns 10 anos. Em 2013, quando eu estive lá, eu estudei fotobiomodulação transcraniana em camundongos. Rafael, você pode fazer um favor para mim? Você pode botar aqui para o pessoal o meu Instagram e o Instagram A Luana já botou. Luana botou. do e o da Bright também, por favor? Luana botou os dois aqui. Cara, eu tenho um sério problema, assim, se eu for aqui escrever, eu não vou conseguir falar, vou ficar falando. Eu Então, entendo perfeitamente. É uma é, questão assim masculina. A gente tem esse... pois é. Mas então, e aí eu mesmo estudei fotobiomodulação transcraniana especificamente para tratar dor, mas a transcraniana no cérebro para outros tratamentos como depressão, Alzheimer, Parkinson
é, já tem bastante história. Um outro colega meu, que é até quem vai liderar os ensaios clínicos na Harvard nesse ano, agora é o Dr. Paolo Cassano, que é um italiano um colega muito próximo. Ele é um neuropsiquiatra que estuda fotobiomodulação também, e ele vai ser o pesquisador principal desses ensaios clínicos que a gente vai começar a fazer nos Estados Unidos. Então, nessa área de neuro é uma área que me empolga muito. E eu acho que especificamente o tratamento de Alzheimer é algo que eu quero me dedicar com afinco, assim. É uma doença terrível e eu vi minha avó com essa doença e acabei de perder uma tia também com essa doença. E então é algo que para mim é, é algo que faz todo sentido eu dedicar a minha vida a isso, assim, cair, e estudar e pesquisar isso com todo afinco. Então, o que eu quero dizer é que essa área de fotobiomodulação transcraniana, fotoneuroestimulação, é algo que já é muito grande e vocês vão ver nos próximos 5 a 10 anos isso explodindo, assim, porque tem muitos breakthroughs, né, muitas quebras de paradigmas que estão acontecendo agora, nesse momento. Eu acompanho a literatura, então, assim, todo dia a gente tem 10 papers diferentes só nessa área. Então, é muita coisa que está sendo feita. A fotobiomodulação, existem várias formas de neuromodulação. Você pode modular o cérebro utilizando corrente elétrica, né? Você pode utilizar campos magnéticos, e sendo que corrente elétrica é muito superficial, campos magnéticos eles vão muito profundos, mas com uma intensidade muito menor e com um controle muito menor. Então a fotobiomodulação é intermediário, a gente consegue aí a uns 2, 3 centímetros de cérebro e com uma precisão e um controle muito maior. Então eu vislumbro um futuro de um mix dessas técnicas. Tanto é que eu batizei de TERGO, transdução de energia, e não transdução de luz, justamente porque eu enxergo que energia, luz é uma das formas de energia, mas a energia é muito maior e eu vejo um futuro onde os remédios digitais eles são feitos de várias formas de energia simultaneamente e complementares. Então eu acho que isso aqui puxa um gancho para a sua pergunta, né? Que você gosta de me ver falando sobre energia. E eu gosto de falar sobre isso, porque energia é talvez o conceito mais bonito de toda a ciência. Eu vejo a energia como a moeda que a natureza paga para gerar organização e evitar o caos. Então, tudo no universo ele tende ao caos. Se você tá bebendo aí água, né, no seu copo, se você soltar esse copo, ele cair no chão, ele vai quebrar, vai pedaço de vidro para todo lado, vai água para todo lado. E se você soltar o seu copo 1 milhão de vezes, ele vai estraçalhar 1 milhão de vezes. Mas você pode esperar toda a história da humanidade, toda a história do universo, e os caquinhos de vidro não vão se juntar, subir até a mesa e se formar de todo exatamente igual que estava antes. Energeticamente falando, isso seria perfeitamente viável, porque a energia contida ela se conserva, ela nunca se perde. Sendo que isso é extremamente improvável de acontecer. E então, no nosso corpo acontece a mesma coisa. Tem uma tendência natural de tudo ir se desagregando. Mas se a gente se alimenta e põe energia para dentro do corpo, e quando eu digo nós, não só os seres humanos, mas todos os seres vivos, incluindo os vegetais, as bactérias e fungos, tudo que é vivo, utiliza essa energia para fazer com que o caos não domine. E o momento em que o caos domina, ou seja, que a energia não consegue mais controlar, a sustentar a vida, é justamente a definição de morte. É o momento em que o corpo está completamente sujeito às leis da termodinâmica e passa ao caos dominar.
Então as células se desagregam e tudo começa a morrer, tudo começa a perder o controle de energia. Então isso seria a definição mais específica de energia do ponto de vista biológico. Mas a energia é algo muito mais profundo, como eu disse, né, no começo. Energia é um dos atores desse teatro que é o universo, né? Então o espaço-tempo é o palco e matéria e energia são os atores. E, no final das contas é o mesmo ator, porque matéria e energia é a mesma coisa. Matéria é simplesmente uma concentração de energia. Então tudo é feito de matéria. Então, tudo, no final das contas, é feito de energia, só uma diferença de concentração. Quando eu era criança, eu ficava imaginando o que aconteceria se eu colocasse uma lâmpada dentro de uma caixa onde fosse completamente espelhada. E eu ficava imaginando que uma hora a luz ia se concentrar tanto que ia virar uma bola, uma massa de alguma coisa. E, de alguma forma, isso estava certo, assim. Não é exatamente isso, mas é algo que tem um pouco a ver. Tava no caminho. E luz, o fóton é a partícula de luz, é a partícula mais abundante de todo o universo. E o fóton ele não tem massa, logo ele é energia pura. Então a partícula de luz ela só tem energia, ela não tem, toda a energia dela está concentrada, sem ter massa. Então, voltando ao que é energia, a resposta mais precisa que eu posso te dar é algo que eu não sei e ninguém sabe o que é energia. Mas o que a gente sabe é que ela se conserva e que ela flui entre a matéria. Então, a energia ela pode ser considerada a forma como a matéria conversa entre si, a forma como a matéria ela se modifica. Então, você tem essa conservação e que ela vem desde a origem do universo. Toda a energia que existiu em algum momento, foi espalhada pelas estrelas. Toda a energia que chega no nosso planeta, ela vem do Sol, ela viaja através dos fótons pelo espaço, chega até o nosso planeta e, no final das contas, ela é absorvida pelas árvores. E quando a gente vê uma árvore, a gente tem a tendência a imaginar que aquela árvore gigantesca, ela veio da água e da terra, do solo. Mas não, o carbono que forma a matéria da árvore, ela vem do gás, do vapor e da luz. Então, na verdade, quando você olha uma árvore, ela, no final das contas, ela foi a transformação de vapor, de gás, mas mais luz e se tornou aquela massa, aquela matéria que serve de alimento para os animais, que serve de alimento para a gente. Então, tudo está unido num ciclo infinito, e esse ciclo que liga as coisas é a energia. Então, eu acho que essa é a definição de energia e que é quase... Na minha opinião, isso é poético, isso é a poesia mais bonita que existe, assim. É verdade. Uhum. E para os acupunturistas, eles devem estar pensando bastante sobre a filosofia da medicina chinesa, né? Quando a gente fala de energia na medicina chinesa, existe um ciclo, e é muito filosófico, né? E eu entendi muito mais esse ciclo depois que você explicou sobre energia do que na minha pós de acupuntura. Então, Não, e o mais interessante é que eu não entendo sobre acupuntura, né? Eu falei sobre Exatamente. energia, mas para você fez sentido na sua vida. Eu Total acho que a outra sentido. pergunta que tinham feito aqui, o que é tergo, né? Eu falei durante a apresentação, mas falar de novo que a transdução de energia em remédio gerado no organismo é justamente fazer com que a energia, seja ela no formato de luz, seja ela no formato de elétrons, de campos magnéticos, de ondas de pressão, ondas de choque, de plasma, que é o quarto estado da matéria, não importa qual a forma de energia, ela possa ser convertida dentro do nosso organismo para que ela gere remédios, ou seja, terapias, ela induza
o nosso corpo a produzir esses próprios remédios. Então, esse controle preciso é o que a gente batizou de Tesla. Eu vi um cara escrevendo Tesla, que coisa. Mas, então, é o que a gente... Puta ato falho, mas é o que a gente batizou de Tergo. Porque Tesla é o meu cientista favorito, assim. Ele tá no meu... Inclusive o meu também, tá? Tá no Aí, na hora que eu vi epígrafe do meu. Tesla, porra, deu um puta bug no meu cérebro. Tá na epígrafe do meu mestrado, da minha Uhum. dissertação. Bom, mas então é isso que é Tergo. Acho que foi. Perguntaram também sobre o aparelho. Qual o aparelho? A gente usa o Lightshade, que é o aparelho que nós mesmos criamos. O Lightshade, ele é o primeiro equipamento para Tergo, né, para aplicar remédios digitais. Diferente dos medical devices comuns, ele é conectado à internet e ele baixa da nossa loja virtual o remédio digital a ser aplicado, já customizado para cada doença e personalizado com as características fenotípicas do seu paciente. Porque é o tipo da coisa, se o paciente ele é gordo ou magro, se ele é homem ou mulher, se ele é preto ou branco, tudo isso influencia a dose que tem que ser dada, os parâmetros ópticos externos para que a dose interna dentro da célula seja a mesma. Isso dá um trabalho infernal de calcular e a gente já fez esse trabalho para vocês não terem que fazer isso, porque é um trabalho de físico, para ser mais preciso, de físico computacional, por isso que a gente tem a Aninha e a Tereza na equipe, elas são as melhores pessoas do mundo para fazer isso. Então a gente faz todos esses cálculos e já deixa pronto e personalizado. Então o Lightshade, que é o equipamento que a gente usa, é o único equipamento que faz isso. O que se conecta à internet, que conecta à nossa loja virtual. O outro, então, assim, entrem no site da Bright que vai estar lá tudo, tem e-mail para entrar em contato, etc. O outro ponto também específico interessante do Lightshade é o seguinte: ele foi feito de tal forma que a gente pode plugar 32 ponteiras diferentes nele, 32 emissores diferentes. Então a gente tem emissores para tratamento de grande tensão, tratamento na boca, tratamento em cavidades, tratamento das mais variadas formas, né? Então, por enquanto, a gente tem utilizado um equipamento, um emissor, que são 300 pontes de luz simultâneas, o que permite com que a gente trate um joelho, por exemplo, um osteoartrite, em 5 minutos. Uma dor lombar em 5 minutos. Coisa que, por exemplo, se for utilizando aqueles equipamentinhos que são umas canetinhas assim, iria tratar em 2, 3 horas. Então, a gente consegue, a partir do design inspirado em ciência, a gente conseguiu fazer de tal forma que o equipamento ele emita muito mais energia, numa profundidade muito maior, atinge uma profundidade muito maior, numa área muito maior, sendo que com um aquecimento do tecido biológico muito menor. Então é isso que permite que a gente faça tratamentos de grande tensão de forma tão rápida e sem a menor chance de lesionar o tecido biológico. Perfeito. Perguntaram também em relação ao custo do aparelho. Gente, isso eu acho que no site da Bright vocês podem conseguir. Em Mas eu acho que relação... faz sentido até comentar isso, né? O nosso modelo de negócio também é feito para ser completamente inovador. Se a gente fosse vender o equipamento, simplesmente seria inacessível para a maioria das pessoas, a maioria dos terapeutas. Então a gente optou por um modelo que o equipamento ele vai em consignação, ele vai de graça e a gente cobra pelo número de aplicações que são feitas, ou seja, a gente vende remédio digital, a gente não vende aparelho. Então, quanto mais o terapeuta ganhar, mais a gente ganha, está todo mundo alinhado. Então, pacientes felizes voltam e os terapeutas vão ter uma receita maior e a gente compartilha dessa receita. Como eu disse, não adianta evoluir do ponto de vista científico, tecnológico, sem ter uma evolução humanística e sem ter uma evolução de modelo de negócio, nesse caso. Então, como eu disse, está tudo interligado. Perguntaram qual a Mas, potência e profundidade do aparelho. Acho que isso dá para alterar, né? O sim, aparelho com certeza, com certeza. consegue manipular isso. A potência máxima chega a 12 watts, ou seja, 12.000 miliwatts são 120 centímetros quadrados e chega a 3
3,5 cm de profundidade, 4 centímetros de profundidade terapêutica, dependendo de qual seja o protocolo. Mas isso tudo é modulável, isso tudo a gente consegue calibrar e etc. Mas, como eu disse, eu acho que essas perguntas mais assim detalhistas, fiquem super à vontade para entrar no site e mandar no Converse com a gente, ou até no Instagram também, etc. Eu vou fazer agora 2 perguntas. Perguntaram quem é o profissional habilitado. Vou fazer 2 perguntas logo em relação... A primeira em relação à cultura, né? Você pensa em protocolo de acupuntura no seu aparelho, ou ponteiras para acupuntura, ou entrar nessa área? E a segunda pergunta é em relação a estudos de custo-efetividade, etc., e implementação dessa tecnologia no espaço hospitalar de forma assim, imagina um CTI, por exemplo, onde você tem politraumatizado, onde você tem pessoas que estão precisando de assistência, e a importância dessa luz e qual seria o impacto, o que você acha em relação a isso, né? De uma implementação real em um espaço hospitalar de forma ampla. Assim. Eu dei o exemplo do CTI porque é algo assim, que o CTI custa caro, né? Não, vamos lá, já está acontecendo, na verdade. A gente tem um ambulatório de fotobiomodulação da dor dentro do Hospital das Clínicas. A gente acabou de fechar um convênio com o Hospital das Clínicas para que eles sejam co-desenvolvedores de remédios digitais com a gente e a gente paga royalties para eles, para esse desenvolvimento conjunto. A gente está batalhando com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará para implementar isso antes da pandemia, né? Essa pandemia travou tudo e, óbvio, todo o foco, toda a atenção da Secretaria de Saúde está sendo nisso e eles estão certos, eles têm que dar o foco no combate a essa pandemia. Mas a ideia, assim, só para citar um único exemplo, a gente tem várias frentes, mas um único exemplo seria atender no CTI do Ceará para a gente atuar na fila de politraumatizados para evitar a cirurgia. Tem 3.000 pessoas na fila de cirurgia e a gente quer justamente atuar para diminuir essa fila, fazer com que várias pessoas não precisem da cirurgia. Então, só para dar um exemplo de atendimento dentro de um hospital. E o Jorge Marinho, que é quem cuida da parte de negócios, de novos negócios, novas parcerias na Bright, ele cuida de tudo isso e, sinceramente, ele sabe sobre isso muito melhor do que eu. Então, assim, se for uma coisa que alguém queira levar para o seu hospital ou levar para a sua prática, para a sua secretaria de saúde, é melhor entrar em contato pela Bright e aí a gente redireciona para ele quem cuida disso. Tinha feito outra pergunta antes dessa, da acupuntura, né? Sim. Você tinha perguntado. Então, na verdade, outra inovação que a gente fez é o seguinte, a gente criou uma plataforma de desenvolvimento de remédios digitais. Então, nessa plataforma, a gente faz a curadoria. A gente não faz a inserção de todos os remédios digitais. Então, vocês, acupunturistas, se vocês quiserem criar remédios digitais em acupuntura, a gente fornece todo o framework para vocês. Então, é como se a gente estivesse fornecendo o Word, o Excel e o PowerPoint e vocês fazem as criações de vocês. E é isso, a gente faz uma curadoria, a gente, obviamente, avalia, vê, faz ensaio clínico, e se os resultados forem bons, isso pode ou não subir na plataforma. E, obviamente, quem consegue colocar um produto na plataforma, ele é um criador, tem uma atividade intelectual e ele é remunerado por isso também. Ou seja, exatamente, recebe royalties. Então, para vocês, cientistas dessa área, é uma oportunidade de gerar receita. Não só atendendo, mas gerar receita com o conhecimento de vocês. O profissional do futuro, ele tem que ganhar dinheiro enquanto dorme. Então, assim, tipo assim, é meio Romário, sabe? Quem corre é a bola. Os craques, eles só tem que estar no canto certo. Então, o que eu quero dizer com isso? O profissional do futuro, ele tem que ter atividade intelectual. Tem que criar. E aí ele cria, sobe na plataforma, toda vida que isso é aplicado, gera royalties e ele vai estar recebendo. Então, de repente, vocês criam um protocolo, um remédio digital para acupuntura que vai ser utilizado na China.
Então, quando isso for utilizado, isso converte royalties para vocês a cada aplicação. Legal. Agora eu vou te contar algo que eu acho que você já sabe, né? Quando eu fui fazer o teu curso, né, a primeira vez, não, só fiz um ainda, por enquanto, é porque eu tinha feito um curso de laser com o Fábio Ataíde, e no curso a gente testou, eu tive uma ideia de, será que o laser, numa técnica que é de craniopuntura de Yamamoto, que é uma técnica que são pontos específicos, é um microsistema, será que o laser poderia resultar num efeito analgésico rápido? Não é bom. E o que aconteceu foi, inclusive, tem uma pessoa aqui que está na live, eu acho que está, estava com dor no dia e a dor melhorou em questões assim, foram 40 segundos, né? Porque eu utilizei, se não me engano, foram 4 joules no laser vermelho. Aqui, ó, Luísa, tá aqui. Foi nela. E ela melhorou, ela estava com uma dor lombar irradiada. E ela teve uma melhora muito rápida, tá até rindo agora. E por conta disso, eu me perguntei, será que o laser nos pontos de craniopuntura de Yamamoto poderia ser efetivo na dor? E aí o projeto da Luana estava escrito, ela ia fazer utilizando agulhas mesmo, utilizando essa técnica, só que utilizando para dores crônicas, avaliando a percepção de dor do indivíduo e avaliando a qualidade de vida. E eu avaliaria só a qualidade do sono e a sonolência diurna nesse mesmo curso, pessoas que tinham dores crônicas. E eu convenci o nosso orientador a adicionar o laser, embora a Luana, que foi totalmente contra no início, ela está até rindo agora, foi totalmente contra, mas até hoje nós estamos no LAETS, né, que é o Laboratório de Avaliação Econômica e de Tecnologia em Saúde. E, resultado, ela mudou o projeto dela, no final das contas eu mudei o meu também, e a gente tratou pacientes com dores crônicas, utilizando 4 joules no laser vermelho. E uma inquietação minha, né, que eu até coloquei como limitação de tudo aqui, a gente tem como calcular a dosagem conforme o fototipo, etc. O aparelho não nos permite como o seu aparelho, que tem uma efetividade incrível nisso. E eu fui estudar contigo justamente porque você colocou o teu doutorado todo voltado para fotoneuromodulação, ótica de tecido, e eu queria entender um pouco mais, né? Fiquei tentado e um dia eu espero adquirir o handbook, eu deixo para o pessoal aqui, é um compêndio dos principais artigos do mundo, né? E é um livro sensacional. E o objetivo foi justamente esse, entender um pouco mais esse processo para aplicar isso na acupuntura, em específico na craniopuntura de Yamamoto, que é o que a gente vem tendo resultado já. Em 2016 a gente utilizou com agulhas em profissionais de saúde que tinham dores crônicas, né? Mas isso aí eram pessoas com mais idade, realmente. Em profissionais de saúde que as dores eram muito intensas, algumas, por exemplo, distrofia miotônica, nervo disco, não selecionamos uma dor específica, né? E na nossa área, né, na acupuntura, a gente faz o que dá. Quando a gente tenta fazer ciência numa área que muitas vezes a gente não consegue o melhor delineamento metodológico, a gente não consegue um campo específico, a gente vai fazendo o que dá, vai gerando evidências, mesmo pós-doutorado, para tirar um pouco desse viés, né? Então, partindo disso tudo, esse foi o objetivo, entender um pouco mais sobre a craniopuntura. Eu te pergunto, assim, uma pergunta bem direcionada, em relação à utilização do laser na cabeça, certo? Qual é a importância, isso eu falo até para abrir os olhos do pessoal, né? Qual a importância de você saber o fototipo, considerando até o cabelo, né? Acaba tendo a sensação, por exemplo, do laser vermelho. Eu utilizei o laser vermelho, né? Eu e Luana utilizou com o objetivo de não ter tanta profundidade, considerando que os pontos estariam muito na superfície, tem uma relação também com a inervação, enfim. Mas, e comprimento de onda, o que você tem visto na sua prática, né? O que você tem visto no desenvolvimento dos artigos em relação a isso?
A utilização dos comprimentos de onda e de dosagem e do fototipo na cabeça. O que Não, você... isso é muito, como é que se diz? Pra gente que trabalha com isso direto é algo bastante simples, né? O que Uhum, acontece é o seguinte, comprimentos de onda no infravermelho próximo, por exemplo, 850 nanômetros, você tem uhum. uma profundidade de penetração bem maior e uma dependência do fototipo muito menor. Então, se o seu objetivo é irradiar o cérebro, é interessante utilizar a luz infravermelha. Mas se o objetivo é superficial, é a inervação externa, né, na pele, por exemplo, então é melhor utilizar comprimento de onda no vermelho, que foi o que você fez, que eles vão penetrar menos, vão ser absorvidos mais superficialmente. Um outro ponto aí, que você falou da questão do cabelo, ou você contorna isso tentando colocar a fonte direto no couro cabeludo, ou então você simplesmente faz cálculo de dose, que é o que a gente faz para tentar levar isso em consideração. Então, assim, só para te dizer, a gente tem uma vertente da empresa que vai ser fundada nos próximos meses, que é uma vertente na área de veterinária. Então, a gente já tratou alguns cavalos, gatos, cachorros, cavalo de corrida. E para a gente é interessante porque é muito mais fácil de avaliar o efeito do pelo, né? Então, nesse tipo de animal. Obviamente é uma situação completamente diferente. São outros procedimentos, são outros remédios digitais completamente diferentes, mas que, como eu disse, o banco de dados que a gente forma, a gente permite levar esse conhecimento da influência de pelo no caminho e a coloração do pelo. Então, basicamente, a resposta que eu tenho para te dar é isso. A gente consegue calcular isso e já levar isso em consideração. Perfeito. Pessoal, eu acho que tem mais uma pergunta aqui. Foi o Leonardo que fez. Deixa eu ver aqui. Perguntaram sobre a consulta. Como seria a consulta? Atendimento, valores. E... Pessoal que fez a pergunta, não estou achando. Ah, perguntaram se tem artigo também. Gente, tem bastante artigo. Esse artigo é o que não falta hoje. Se abre o Na Google. verdade, eu diria para olhar o handbook, né, que é o que eu escrevi. Na minha opinião, é a principal fonte de informação de fotobiomodulação do mundo. É um handbook que ele tem 54 capítulos, do qual eu escrevi 4 e fui o revisor de 30. E ele é baseado em mais de 15 mil artigos científicos dos últimos 20 anos. E então, do que você puder imaginar, provavelmente você vai achar alguma coisa lá. E o que você não achar, muito provavelmente você acha pelo menos a referência para ir procurar. Sim. Então, Sem acho. português. Pois Vale é, até essa é a dar uma maior. olhada. Não, é uma Acho que das grandes frustrações que eu tenho. Em 2017, fui para Brasília e, assim, estava na reunião da Câmara Brasil-Rússia. Aí falei sobre o handbook, né? E aí tava o secretário de Educação Médica brasileiro e de Educação Médica russo da época. Ambos disseram que iriam traduzir o livro. O para russo tá aí e o de português nunca aconteceu. Eu tenho muita vontade de traduzir, eu até comprei os direitos autorais do meu próprio livro, para você ter ideia, para eu poder traduzir isso. Mas é o tipo da coisa que simplesmente eu não vou ter tempo de fazer. Então, precisa que tenha um tradutor e precisa que tenha alguém que patrocine a tradução. Mas não é por falta de vontade nem por falta de disponibilidade. Tanto é que eu adquiri os próprios direitos autorais do meu próprio livro, por mais irritante que isso possa ser. Então, assim, não é em português, mas eu gostaria muito que fosse. Então, acho que nos próximos anos vai acabar sendo. Mas, por enquanto, está lá em inglês.
Tem mais uma pergunta aqui. Seria um tratamento sistêmico desde 350 a 810 nanômetros? Conseguimos ajustar a penetração? Na Pergunta do verdade, Leonardo. a gente tem vários emissores, e então alguns emissores com comprimento de onda diferentes. Então, e o comprimento de onda é o principal determinante da penetração. Então, sim, é possível ter vários comprimentos de onda no mesmo equipamento, no Light 80, só mudando os emissores, e sim, isso influencia na penetração. Eu acho que a gente poderia partir aí para encerrar, né? Com certeza. Gente, agora eu acho que todo mundo entendeu o porquê que você foi convidado para essa live, por que você é uma das pessoas que nos inspiram. Fizeram uma pergunta sobre a terapia IB. Intravascular laser irradiation of blood, sim, com certeza. E com a grande vantagem, obviamente, de não ter mais que furar, né? A Ilívia, ela foi desenvolvida na Rússia nos anos 70. O cara tinha um infarto dentro da ambulância, já colocava um catéter na veia do cara e irradiavam, porque as pontes de luz eram tão poucos potentes que você tinha que irradiar dentro. Hoje a gente tem uma potência tão alta que basta irradiar na superfície, ou embaixo da língua, ou nas narinas, para ter uma dose suficiente para ter efeito de ILIB. Então, assim, tem vários remédios digitais que utilizam esse efeito de ILIB também. Gente, a anterior, amanhã, segundo a Luana, Lili perdeu, não tem problema. Amanhã estará no YouTube, segundo a Luana Borges. Luana, que é a CEO do Cuidado Integral. Ela que coordena tudo aqui. Gente, vamos encerrando então. Vocês entenderam agora o porquê que o Marcelo Souza, eu falo tanto dele, tem muitos alunos aqui, Marcelo. Muitos alunos de acupuntura, a Janaína, Eduardo, Fábio estava por aqui, Ana, enfim, de vários estados, Lili, enfim, todos eles te conhecem pelas minhas aulas, pelo menos por onde eu passo, as pessoas escutam falar o seu nome. Então, gente, é uma honra para mim fazer esse bate-papo aqui com um dos Vingadores. Próximos filmes da Marvel, vocês vão ver, ele vai inventar alguma coisa, vai salvar o mundo. Mas, brincadeiras à parte, é muito importante essa admiração, esse retorno, para você conseguir dar um certo ânimo a mais, né? Eu acho importante que a gente demonstre para as pessoas que a gente gosta, para as pessoas que a gente tem muita afinidade, o quanto elas fazem a diferença. E, literalmente, você mudou completamente a nossa vida, né? O nosso projeto de mestrado mudou completamente graças àquela aula. E muito obrigado por essa aula ter sido com poucos alunos, que tenha sido de uma qualidade ímpar. Um dado que eu não mencionei, eu não dormi de sexta para sábado, então eu passei a primeira aula virado, de tão ansioso que eu estava. A Luana não estava comigo em casa, ela estava na casa dos pais dela, eu estava super tenso. Eu fiquei virado e ainda assim eu fiquei encantado, não me cansei. Foi realmente muito, muito legal. E assim, você mudou totalmente a nossa vida. Então, por isso que você foi chamado para essa live. Agradeço muito em nome da Luana por você ter aceitado. E é basicamente isso. Espero que todos os seus planos consigam ser realizados, que a sua energia consiga mudar o mundo, né? E já está mudando, pelo menos a nossa vida já mudou bastante. A vida de muitas pessoas que têm dor, já foram mais de 400 pessoas atendidas em ensaios clínicos, então, consequentemente, você já tem uma melhora de qualidade de vida dessas pessoas e fatores que extrapolam os dados científicos, né? Então, eu peço para todos aqui que sigam sua página, @mvpsouza e @bright.med. Sigam, acompanhem a trajetória. Um dia a gente vai ver o Marcelo Souza ganhando um Nobel. Bom, Obrigado, muito mesmo. cara, fico até sem palavras, assim, pelo que você disse agora.
como eu disse, assim, para quem é educador, né, a realização vem mais a partir dos nossos estudantes do que das nossas próprias realizações, assim. Então, eu acho que justamente por isso que eu tenho tanto cuidado com quem eu escolho para serem as pessoas com quem eu vou compartilhar esse conhecimento mais profundo, assim. Então, você acha que você me escolheu como seu professor, mas na verdade eu te escolhi como meu estudante. Poxa, que honra. Então, então, assim, vamos deixar assim, foi uma escolha mútua. E como eu disse, eu acho que agora a gente está chegando no momento que consegue expandir e atender muito mais pessoas, mantendo o nível de excelência. Então, isso é um ganho de escala que a gente só consegue fazer porque hoje a gente tem muito mais médicos, terapeutas e cientistas que a gente conseguiu educar no mundo dos remédios digitais. Então, todo mundo que assistiu hoje, como eu disse, pode seguir e eu constantemente vou ficar colocando as atualizações e as oportunidades de cursos e palestras de acompanhamento de conhecimento. E eu acho que para deixar uma mensagem final aqui para vocês, uma mensagem de que da importância do valor do conhecimento, do por que vale a pena estudar, por que vale a pena dedicar a vida aos estudos, ao conhecimento. Porque isso tem valor não só financeiro, mas um valor de te modificar, de você se tornar um ser humano melhor. E então, mas ainda para falar especificamente do valor financeiro, ao longo da história da humanidade, muitas coisas tiveram valor, né? Nos primórdios, o que tinha valor era terra. Então, as pessoas e países que eram muito ricos eram quem tinham muitas terras. Depois da Revolução Industrial, os meios de produção, e especificamente energia elétrica, carvão, petróleo, essas coisas que permitem aumentar a produção, se tornaram as fontes de valor. Então, as pessoas muito ricas eram quem tinha acesso a isso, a petróleo e as fontes de energia. Agora, no século XXI, a gente vem começando um processo de que o valor está migrando para informação e, mais especificamente agora, para o conhecimento. Então, o valor ele está intimamente relacionado com o conhecimento. Mas o conhecimento ele tem uma grande vantagem em relação à matéria, né? Em relação a terras e à energia. Então, se um sheik árabe descobria um poço de petróleo e tirava aquele petróleo, ele tinha mais petróleo, mas o neto dele teria menos petróleo, porque ele já tirou. Porque o petróleo é matéria, um bem que é finito. O conhecimento, se eu tenho conhecimento e compartilho com vocês, e vocês compartilham o conhecimento de vocês comigo, eu antes tinha uma ideia e vocês uma. No final das contas, eu terei duas e você também terá duas. Se eu tenho mais conhecimento, os meus netos vão ter muito mais conhecimento. Então, por mais que a gente esteja vivendo num mundo que é aparentemente caótico e que nos deixa aflitos e que a gente vê verdadeiras agressões ao conhecimento científico e a deturpações e a pseudociências e ataques ao conhecimento e à ciência, na verdade eu tenho muita esperança de que isso vai mudar e que é só, como posso dizer, um soluço que a humanidade está passando e que na próxima virada o valor do conhecimento vai estar ainda mais claro e essa generosidade intelectual da qual eu falei para vocês vai se tornar ainda mais presente. E as pessoas vão poder entrar em verdadeira comunhão a partir do quanto elas compartilham
de saberes umas com as outras. Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês, uma mensagem de esperança de que o mundo pode se tornar algo muito melhor, apesar do que a gente vem vivendo. Então, é importante ter fé nesse futuro baseado em inteligência, baseado em conhecimento e baseado em generosidade. Então, gente, eu acho que era isso que eu tinha que falar para vocês. Mais uma Uma vez, última Rafael, Luana, pergunta aqui, obrigado. Pode perguntando se fazer. você é de verdade. Na verdade, eu sou um holograma. Gente, olha só. Apertem no coraçãozinho, a gente vai fazer uma cara bem tranquila para o pessoal tirar print, compartilhar, tá? Agora, Marcelo, a gente vai fazer uma cara assim, como se a gente não soubesse, tá? Tá, vamos lá. Deixa eu fingir aqui. Sorri, finge Como que assim? sorri para sair bem na foto. Cara normal, Certo. assim. Tira a print aí, gente. Tira a print. Pronto. O pessoal tirou print. Tô até suando aqui, ó, o óculos tá toda hora. Energia, tá vendo? Bom, gente, encerrando essa live, quero agradecer mais uma vez e não deixem de seguir, tá? Postem lá nos seus stories também. Marca o Marcelo para mais pessoas conhecerem esse gênio brasileiro. E muito obrigado, Marcelo. Até breve. Eu que agradeço, gente. Assim que a gente estiver em São Paulo, vamos te visitar. Tá, Amanhã vai estar no YouTube também. Show de bola, gente. Um abraço. Muitíssimo obrigado. Então, tchau, até tchau. breve. Pessoal, tô até molhando aqui o óculos. Bom, agora vocês entenderam por que a gente chamou o Marcelo. Foi nosso primeiro ícone, assim, um cara que literalmente mudou nossa forma de pensar e principalmente pensar sobre o Ti, que eu sempre falo nas minhas aulas, os alunos de acupuntura sabem o quanto eu falo dele, o quanto que eu cito essa importância da ciência, essa importância de você fazer essa ligação. Ciência e medicina chinesa andam juntas, assim como matéria anda junta com energia. Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Infelizmente, a Luana, o amor da minha vida, não está aqui do meu lado, mas a gente está cuidando dos nossos pais e por isso é uma causa nobre, né? Por isso que a gente está distante. Vou salvar essa live. Compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que mais gente tenha acesso a essa informação. Mais uma vez, muito obrigado.